Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Med Training Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro e você encontra a gente no X por @medtrainingpod podcast. No episódio de hoje vamos falar sobre princípios básicos do treinamento desportivo. E comigo tenho Cecília Isick. Tudo bem, Cecília? Oi, Hugo, tudo bem? Então, basicamente hoje, quem guia é você. Fala aí, quais são? Cara, acho que mais importante de dizer quais são é, é entrar numa seara problemática e nós temos uma situação em que basicamente vão se deparar com situações assim. Uhum. Ah, mas por que eu faço exercício assim? Aí vai citar um exercício, um princípio do treinamento. Quando, na verdade, princípios do treinamento, eles são apenas princípios norteadores para que você faça a periodização de uma maneira mais adequada. E não para que você selecione exercícios a esmo só para isso. Entendeu o ponto? Eles são um guia para você conduzir Pensar. o teu treinamento. É, para você pensar em cima na hora de aplicar um processo de periodização. E não Eles para seriam, você usar de desculpa para qualquer seleção de exercício. eles seriam tipo uma prerrogativa, é o motivo para o teu processo decisório para um determinado tipo de treino, é isso? Cara, eu colocaria mais para médico como o princípio, como se fosse uma semiologia. É Tá. onde você usa o bom senso, mas não é o que justifica o comprimido no final, entendeu? Que é o exercício. Entendi. Entendi. Mas é onde você vai buscar uma série de questões, de situações, aonde vão te dar uma base, um norte, um bom senso, mas eles não são por si só o que determina um exercício. Tá, entendi. Porque ele ainda precisa passar pelo método de treino. Princípio de treinamento não substitui método de treino na aplicação dos exercícios e na construção de caminho. Então você pode pensar num dos princípios e se ele não tiver dentro de uma periodização, numa construção de um treino, elaborado para ao longo do tempo, ele não serve para nada. Basicamente. Mas vamos falar dos princípios, que aí vai ficar um pouco mais fácil de entender. Tá. Primeiro princípio, né? Diferentes literaturas têm diferentes quantidades, mas eu gosto desses sete que vou falar aqui. Primeiro, princípio da individualidade biológica. Ele respeita o potencial biológico de cada atleta de acordo com as suas capacidades e características físicas. Então, você deve levar o princípio desta individualidade para que o seu método de treino seja adequado. Lembra, esse método é algo que tem que funcionar para a maioria. Mas a individualidade biológica vai fazer com que este método seja capaz de dar conta daquela individualidade daquele indivíduo, onde ele é mais fraco, onde ele tem mais potencial, a idade, né, a capacidade física, um histórico de saúde. Então, este princípio deve fazer com que o seu método se norteie a isso. O que é diferente de eu dizer o seguinte:
faz... Por que eu tô fazendo prancha no chão? Ah, porque você tem hernia de disco, individualidade biológica. Entendeu a diferença? Entendi. A prancha Entendeu pode que, assim, estar até incluída no teu treino, mas sim, o motivo para ela não é o princípio do treinamento. O motivo para ela é porque dentro de todas as habilidades, aquele exercício vai ser útil. exato, porque ela precisa estar dentro do método. E é algo que ninguém diz na puta da faculdade, cara. E todo mundo Isso viaja explica muita nessa coisa. bosta. Porque fala assim, não, porque pelo princípio da individualidade biológica do treinamento, não, meu amigo, se você não aplicar um método de treino em cima do princípio, você não está aplicando, você está pulando uma etapa enorme que cabe qualquer coisa. Aí entra naquela, aí o discurso cabe qualquer coisa a ponto de se discutir por que não periodização, né? Como a gente tem o episódio falando mais em cima de periodização. Mas esses princípios norteadores que se explica como se fosse a base do treinamento, quando a base do treinamento não é isso. Ela vem do método de treino, né? Princípios são requisitos para você observar no teu processo de decisão da montagem do treino, mas não são a montagem do treino em si. Exato. Por exemplo, o teu método de treino, ele contempla adaptações da individualidade biológica? Ou seja, o método de treino que você utiliza, você consegue adaptá-lo ou ter ferramentas para que a progressão seja adequada para um adolescente de 15 anos e um idoso de 90? Sim, entendi. Ele precisa ter, para ser um bom método. Só que isso não significa que para criança eu vou usar mais saltos e para idoso eu vou usar mais força máxima. E as pessoas confundem isso. Porque ela fala assim, não, É, treinamento, esse princípio do treinamento da individualidade, então eu tenho que fazer um treino completamente diferente para um idoso do que eu vou fazer para uma criança. Quando na verdade não. Vai depender do método, porque vai depender de onde você quer chegar com esse treino. eu funciono melhor com analogia. Eu pensei em uma aqui e você me disse se é mais ou menos isso. Por exemplo, o princípio de uma macarronada bolonhesa é que você vai precisar de molho de tomate. Aí você tem uma lista de compras. Aí tem o macarrão, o tomate, a carne, o orégano. E aí, o método é você fazer o preparo da receita na ordem que precisa ser. Você não joga o macarrão seco cru na panela com o tomate inteiro em cima. Então você tem o princípio, que são as coisas que você tem que observar que seriam necessárias para aquilo ali existir, para ser um treinamento. Mas se você não tiver um método, você vai botar tudo descarrilhado e pode não chegar a lugar algum. É basicamente isso? Não. E aí, então pronto. Aí eu já É zoei tudo. você dizer que pelo princípio da individualidade biológica, a criança precisa de mais macarrão e o adulto de mais proteína da carne. Hum, Ficam dois pratos diferentes, entendeu? ficam pratos diferentes. Entendi. Então, assim, E quando se você só leva isso, que é um princípio, e você não leva em conta o método, que é a receita, você faz um macarrão seco para criança e faz uma carne seca para o adulto. tá. Pronto, Entendeu? é isso. Entendi, porque afinal de E vai contas chamar os dois de você bolonhesa, que é e vai treinamento. chamar os 2 de bolonhesa, porque você não entendeu qual que é a prioridade da questão e supervalorizou um princípio em detrimento da produção, Da que é um receita, que é o método. método. Exato. Legal. Entendeu? Então, o princípio da individualidade biológica vai dizer isso, que a,
ao montar uma. Né, aqui, o texto diz até aqui que eu estou lendo. Ao montar uma atividade física de um aluno adotando esse princípio, o treinador procura levar em consideração diversos aspectos individuais. Né? Ao montar a atividade física, o que, que é? É aplicar um método. Então, ele vai levar isso em consideração e o método bom tem que contemplar isso. Agora, este método, ele tem como um ponto um resultado final. E é aí que as pessoas se Certo. perdem, entendeu? E aí a pessoa joga assim, não, eu boto esse exercício por causa do princípio de treinamento. Não, você bota isso porque você tá errado. Você bota isso porque você está viajando. É, porque você se perdeu no processo. Ao montar uma atividade física ao prescrever, ao fazer uma periodização, a periodização bem feita, ela precede de um método, um bom método de treino. Então, ao montar a atividade física, ou seja, quando você escolhe um bom método e aplica ele para aquela pessoa, o método tem que ser bom em contemplar aspectos individuais, como sexo, idade, capacidade física, histórico de saúde, histórico esportivo e uma série de outras coisas. Então, o Entendi. princípio estará ali, só que é aquilo, volta naquele ponto. Para qual objetivo? Certo? Por exemplo, o cara é um cardiopata, o seu método de treino tem que levar em consideração que ele é um cardiopata e tem restrições. Sim, Mas você tem que ter um objetivo de treinamento. Você não pode só pegar todos os sim. exercícios que um cardiopata pode fazer ou não e meter ali. Exato. Ah, vou colocar então exercícios mais aeróbio para aumentar a resistência cardiovascular. Tá, mas qual método que você vai fazer isso? Você vai utilizar um contínuo, você vai utilizar um método intervalado? Quando você vai dizer que isso está bom? Qual outras capacidades físicas que você vai. Entendeu? Então, assim, o Uhum. princípio está correto, mas se não for aplicado no método, né? Quer ver Se outro, perde. super genérico? Princípio da adaptação. A evolução do condicionamento físico acontece por meio da adaptação do organismo aos diversos tipos de estímulos que o corpo é exposto. Quanto maior o processo adaptativo ao treinamento físico, melhor e mais fácil será a execução do movimento ou do que você quer. Né? O princípio da adaptação é aquela supercompensação, aquela curva de supercompensação bem aplicada. Então você tem um estímulo, tem um processo de recuperação, tem a recuperação e uma supercompensação. Essa supercompensação vai permitir que naquele momento você tenha um outro estímulo, vai ter uma nova recuperação, tudo. E ao longo do tempo, esta adaptação positiva. Ou Certo. seja, o treinamento, esse princípio do treinamento, ele parte do pressuposto que o corpo se adapta ao estímulo que recebe. Como é que você faz isso sem método? Você está jogando pro universo, né? Vai ficar fazendo aí e pronto. Se der, deu, se não der, não deu. Aí usa o esteroide. Exato. O princípio, de novo, o princípio ele é genérico, mas ele precisa novamente que ele seja aplicado, planificado, periodizado, para que se tire a aleatoriedade dos resultados. Então não pode ser Certo. aleatório, né, esses estímulos, porque você vai ter adaptação em qualquer coisa. Você tem adaptação negativa, né, quando você fica doente cronicamente, né? Um diabético ele é cronicamente adaptado a não responder bem com glicose, a não processar glicose no organismo. Então, É. né, então esse processo adaptativo ele demanda uma organização de treino para tirar essa aleatoriedade dessa adaptação e você refinar ou buscar aquilo exatamente que você quer. Outro ponto importante de ser lembrado, um outro princípio importante, mas que, novamente, não faz sentido você selecionar exercícios a partir disso, ou ser mais complexos ou menos complexos em relação a isso, se você não tiver claro, né? Por exemplo, se você quiser que a pessoa realize movimentos dos mais simples para o mais complexo,
Um processo de adaptação dela vai permitir que cada vez mais você insira movimentos mais complexos, certo? Mas Certo. esse é o princípio de adaptação. Como é que você faz isso? Aplicando métodos de complexidade de movimentos e ensinando cada vez exercícios mais complexos. Pense em outra capacidade física. Eu quero aumentar a força máxima. Então, a adaptação vai vir de uma carga menor para uma carga maior. Como você vai fazer essa adaptação para uma carga maior, cada vez mais adaptado? Com um método de treino, né? Certo. Outro que é sensacional, princípio da sobrecarga, ou até gradualidade, é uh, ela pode ir para um aumento gradual dos estímulos para tirar o organismo da homeostase ou equilíbrio natural. Hum. Então, você sobrecarrega, né? Então, a pessoa está acostumada a andar, ela corre. Essa sobrecarga vai gerar uma adaptação, né? E isso pode ser um aumento de velocidade, um aumento de sobrecarga peso, né? No equipamento. Isso pode ser tempo realizando uma atividade. Então, esta sobrecarga que você aplica no seu treinamento, um princípio geral, para que o seu método de treino contemple esse princípio de sobrecarga para que você tire novamente a aleatoriedade de resultados. Certo. É um princípio É, geral, é um é um princípio princípio geral. Ficou norteador. fácil, coloca ficar difícil de novo, né? Exato, exato. É por isso, né? É um princípio norteador que vai te levar a um processo. Então, não adianta perguntar para a maioria dos pacientes em semiologia se ele está achando que o dia está calor hoje. Para poucas respostas, para poucas possíveis doenças, essa pergunta vai ser útil, né? Sim. Da mesma forma que a sobrecarga é um princípio geral que precisa ser aplicada nos métodos de treino para que você tenha uma adaptação positiva. Mas isso não quer dizer que essa sobrecarga não necessariamente seja peso, né? Ou necessariamente ela pode ser velocidade, ela pode ser um padrão de movimento, né? Uma Isso me sobrecarga de lembra, motora. isso isso me lembra a birra que você tem com aquele ser 1% a mais a cada dia, evoluir 1% a mais a cada dia, que você Não é ficou: "Mas birra, é desse um jeito erro. você". É um erro, né? É 1% melhor a cada dia. Ué, pega um agachamento de 100 quilos, no final de um ano você tem que estar agachando mais de 3.000 quilos. Tá? Não. Então não é 1% todo dia. Não, mas é para melhorar. Não, não é, né? Então tá errado, né? Para É, motivar. Então se motiva pelo ponto certo, né? Vou motivar a fazer um método de treino que tire a aleatoriedade e me leve ao máximo possível dentro daquilo que eu quero. Não é é? porque, eu acho que essa aleatoriedade é o maior fator relacionado às pessoas desistirem de treino, acharem que elas têm doença e por isso que não evolui. É esse pulo ignorando completamente o método, achando que você está abafando, porque você pensou no princípio de treinamento, né. Uhum. Outro princípio interessante é da continuidade ou reversibilidade. É que para você estar mais treinado, você precisa ter um padrão, um nível básico de treino. Então, você não sai do zero e vai para o recorde mundial de uma hora para outra, Sim, né? Você precisa ter um condicionamento de base cada vez melhor para que você consiga ir além. Então, o teu método, o método de treino que você adota,
Significa que você precisa ter períodos de base para que você tenha uma condição física basal cada vez melhor para o momento em que você faz preparações competitivas, você atinja picos de performance cada vez melhores. Hum. E você sabendo que se você não faz isso, você tem a reversibilidade, que é a perda dessa condição. A reversibilidade é o fenômeno de destreinamento? Pode ser encarado assim. Então, e isso é importante, principalmente em situações de método de treino onde como ele contempla você estar doente ou você perder. O que acontece com você se você perde? Se você, sei lá, sofre uma lesão ou você fica doente, como o seu método de treino tem que contemplar isso, levando em consideração esse princípio, né? Tanto positivo para ser contínuo, quanto uma quebra no momento que você está ganhando performance ou coisa assim, você tem uma diminuição. Então, são situações onde você tem que pensar e aplicar o teu método de treino para que a seleção de exercícios no final sejam adaptadas a esta condição. Por Certo. exemplo, não adianta você treinar um atleta em força máxima, ele está a um mês da competição e você dizer assim: ah, mas velocidade também é importante. Ah, beleza, então vamos entrar com velocidade. Não agora. Aí você vai fazer com que ele perca destreine, né? Reverta a adaptação específica de força máxima, porque você começou a dar outro estímulo. Não necessariamente, mas Não? pensa o Hum. seguinte: um cara de força máxima, ele tem força de sobra para acelerar Ah. um peso. O que ele não tem? Habilidade contrátil para isso, nessa velocidade, naquele momento. Isso aumenta risco de lesão Ah, tá. tendíneo, muscular, né? Então, o trabalho de velocidade, para ele ser inserido num processo contínuo, ele precisa ser inserido num período de preparação básica, onde todas as variáveis precisam estar num patamar mais genérico ou menos especializados, entendeu? Entendi. Você tem que trabalhar certas coisas numa hora em que você está especializando menos determinados movimentos e adaptações, porque senão você sobrecarrega estruturas que já estão cansadas daquela especificidade, e Uhum, aí não é produtivo. sim. Por exemplo, eu tenho uma teoria que esteroides só levam a lesão tendínea porque os atletas não se preparam, na preparação geral, com treinos que aumentam o depósito de colágeno nos tendões. Hum, sim, faz sentido. Porque este ganho, ele só muda se você faz ou esteroide por muito tempo, ou o mesmo tipo de treino por muito tempo. Que aí você vai dar menos estímulo pro tendão e mais estímulo para músculo crescer, né? E aumentar a força. Quando você precisa ter os dois equilibrados num programa de treino, ou quando eles desequilibram, que seja por um tempo curto, né? Assim, que seja num final de preparação, né? Para você Até diminuir porque esse risco. Na preparação básica, né? Você tem que para que essa coisa seja contínua, você tem que priorizar outras coisas que você não priorizou na época do pico competitivo. Então você precisa dar velocidade, aumentar. Né, se for a preparação para força máxima, você precisa dar mais velocidade, você precisa aumentar o número de repetições, você precisa aumentar a capacidade desse músculo tolerar lactato. Então você precisa
colocar ele numa condição basal melhor para a hora que você especializar ele de novo, um ciclo mais de especialização para uma treinada, ele está num contínuo melhor. E não numa Hum. especialização constante. Entendeu? E até porque se você foca só em uma especialização, você também acaba por levar uma sobrecarga que pode levar à lesão, né? Uhum, Então é só porque você quer o exatamente. cara bem adaptado, não quer dizer que você pode socar ele de carga máxima todo o treino o ano todo. Exatamente, mas esse é outro princípio. Ah, É o princípio da especificidade. E é esse que ah, sai as cagadas, que como você falou agora. Que ele é sempre explicado através desse exemplo. Qual é a melhor maneira de você melhorar o seu agachamento? Fazendo agachamento. É o mais específico possível. Né? Qual é a melhor maneira de você melhorar a velocidade de corrida? Correndo rápido. Esta é, em geral, a melhor maneira. É a maneira mais econômica. Só que ser específico gera a especialização. E isso vai um pouco contra, né, se você olhar, exatamente o que a gente falou, do princípio da continuidade. Você vai tirando habilidades que podem ser úteis ou adaptações que podem ser úteis e protetoras para certas situações. Então, se você só treina força máxima, você vai treinar somente força máxima para melhorar somente a força máxima, mas vai esquecer que os componentes da força máxima não é apenas treinado na força máxima. Você precisa de é, velocidade para algumas fases de movimento, você precisa de potência em outras fases de movimento, você precisa de outras características físicas e de outras habilidades neuromotoras para cumprir aquela tarefa de força máxima. levando pro arroz com feijão que eu vejo em consultório. É a mesma questão que eu pego de pacientes que estagnou no treino, porque o Uhum, cara simplesmente só faz 4 de exato, 10, exato. é, Por quê? Porque não, aquele é o melhor tipo de força para você atingir a hipertrofia muscular sarcoplasmática. Tá errado? Não tá errado. Mas é o único? Não. E o outro? Ignorei completamente. Esse é o problema. Olha só, um modelo de um método de treinamento que visa a preparação para o powerlifting, um método bom, ele não é específico para melhorar o agachamento, supino e terra, a carga máxima deles? sim. É, ele tem que ser. Então ele é específico para isso. Show. Ele vai ter somente agachamento, supino e levantamento terra em cargas próximas da máxima como treinamento? Esperamos que não, Não, porque porque senão senão não ele é um não é método bom. bom. Exato. Não. Só que as pessoas confundem isso. De novo, elas confundem o princípio da especificidade, que deve ser como um objetivo geral de um bom método, para princípio da especificidade para a seleção de exercícios. Tá errado de Pronto. novo. Entendeu? O melhor para agachamento é agachamento. Sim, a priori. Mas quais são as fases do agachamento? Onde você quer melhorar aquele agachamento? Naquela fase específica, existem outros exercícios que podem ser assessores desses, substituírem ou até melhorarem de forma mais rápida e corrigirem um problema? Podem. Mas é é esse erro conceitual de pegar um princípio e aplicar diretamente no exercício. Como se Quando, princípio fosse método quando não é. exato. Quando ele é princípio norteador de um método. E nem o método vai fazer o exercício no final, né? O método é o que vai
transformar aquele processo de treinamento num, num objetivo, num alvo, e aí sim você vai fazer isso através de exercícios. O método é o planejamento da tua intenção, né? Exato, exato. Um outro, princípio da variabilidade. Ele fala em diversificar estímulos para reduzir o efeito platô. Esse é aquele que a galera sequer aplica, né? E chama esse platô. Não, não, não. Aplicam sim, tem que dar susto no músculo. Não, Tem que mas treinar não para aplicam, né? variar. Porque assim, chegam com esse efeito platô muito antes do que deveriam, né? Sim. Então, sim, esse é um princípio geral de variabilidade, é onde você tem que equalizar essas questões de continuidade, reversibilidade, né? Você precisa variar esse estímulo ao longo do ano, porque tem momentos em que você vai querer mais uma coisa, tem momentos que você vai querer outra. E isso é importante estar dentro deste método de treino. Então, a variabilidade da seleção de exercício e de tipo de estímulos tem que estar presente de um bom método de treino para te levar de maneira não aleatória ao objetivo que você quer, né? Então, esse é um Uhum. ponto importante e que este princípio, nem de maneira errada, muitas vezes ele é aplicado, né? Porque as pessoas falam assim, chegou nesse platô, agora é só com esteroide. E também é aplicado do jeito errado daquele negócio que você pega lá a sua fichinha de treino, daqui a 6, 8 semanas eles te dão outra fichinha de treino que não tem um contínuo, não é um planejamento, tem que variar o estímulo de treino. Então, você estava fazendo, sei lá, você estava fazendo tríceps na polia e agora você vai fazer, sei lá, a mesmíssima coisa, só que com um halter. Isso não é aplicar a ideia de variabilidade dentro de um método, é variabilidade por variabilidade, né? Então, É o que muitos erradamente definem como evitar a desmotivação e monotonia, né? É ao gosto do freguês. Não, o treino não tem a priori de ser divertido. treino não é entretenimento. Porque assim, se você está tratando ele para ti como que é um processo para melhora, para atingir um objetivo, né? Eu sei que o RH fica tentando fazer o seu trabalho ser divertido, mas isso é para te enganar. Da mesma forma que o treino vai fazer isso. Se for fazer para tirar monotonia e ser divertido, é para te enganar, né? Você não está olhando efetivas melhoras quantificáveis e não aleatórias do seu treino, né? Você está variando por variar. É, O último, mas não menos importante, esse também dá pano para manga. Princípio da interdependência volume-intensidade. Este é onde você, teoricamente, deve evitar o overtraining, onde o seu método de treino deve evitar o overtraining e deve equalizar volume e intensidade de maneira em que permita que se gere o pico de performance adequado para aquele objetivo. E aí entra uma desgraceira, porque assim, para cada tipo de esporte ou de atividade, você vai ter algo que vai ser utilizado para medir volume e outro para medir intensidade, de tá. maneira diferentes. Então, na, na musculação, em geral, a carga mede intensidade, mas ela também pode ser medida em tonelagem por tempo. Porque uma coisa é você fazer
10 de 2 com 100 quilos, com 30 segundos de intervalo em cada uma delas. Outra coisa é você fazer 2 séries de 10 com 100 quilos com 1 minuto de intervalo. São estímulos diferentes, mas a mesma tonelagem. O que variou aí? O tempo. Né? Então, entender o que é volume e intensidade muitas vezes é maior do que só peso ou só velocidade, né? E entender o Ou só que é quantidade de repetição, né? exato, Séries. exato, séries, né? Assim, é bonito, sei lá, fazer 10 exercícios com 4 séries cada uma. Então, se são 40 séries de 10 movimentos, são 400 repetições num treino. Nossa, que treino volumoso, não sei o quê. Aí usa 2 séries de 15 para aquecer, em cima de músculo que já está aquecido. Sabe? Aí você fala assim, não, porque volume é importante. Para quê? Para qual o objetivo de volume ser importante? Para ter tanto assim? A Numa frase série. tem que. Numa série do quê? De hipertrofia, né? Então, hipertrofia vão medir qual o volume muscular. Ganhou, perdeu, né? É, Aí porque assim, se você aumenta, falar que aumenta a volume é intensidade importante. na carga, só na carga, né? Porque se você aumenta a intensidade, então mantém isso aí, cai, ao invés de intervalo de 1 minuto, vai para tudo para 30. É, Não aumentou a intensidade? Porra! sim. Né? São 400 repetições, vai você fazer com, né, cada 10 com 1 minuto de intervalo, tá fazendo em 30 segundos. Então você mudou a intensidade. Mas isso vai dar E uma outra adaptação. isso, vai ser outra adaptação. Então, assim, essa interdependência de volume e intensidade, ela existe. Mas aí entra o problema de qual é o puto do teu objetivo no final das contas. Ah, meu objetivo é aumentar a minha capacidade de trabalho para aquelas séries, de 4, de 10, para não sei o quê. Então aí você mexe na variável carga. Ah, não, eu quero aumentar a minha capacidade de trabalho. Então você diminui o seu intervalo para ser mais trabalho em menos tempo. Então e cada um desses vai gerar uma adaptação diferente. Né? Um treino volumoso de força máxima é você fazer, por exemplo, de agachamento, é você fazer 3 toneladas em força máxima. É coisa pra caramba. Sim. Né? Então, assim, são 2 exercícios, 3 exercícios, assim, é muita coisa. Agora, para você fazer uma série de velocidade, não necessariamente 3 toneladas é muita coisa. Para fazer volume, para fazer, né, adaptação de treino que você quer aumentar, lactato, é nada. 3 toneladas. Por quanto tempo, né? Porque 3 toneladas num treino de força máxima é quase 1 hora. Agora, para fazer para hipertrofia, você vai fazer 5 toneladas em 10 minutos. E olha lá. Então, essa interdependência de novo, ela é muito mal falada, muito mal utilizada, por não estar de acordo com o resto das coisas, né? Por ser um princípio, e aí se distorce esse princípio porque não se conhece o caminho da aplicação desse princípio. Que está no É aquilo método que de você treino, que está falou. no Isso. objetivo No de treino. método. E o método e o objetivo é o que você falou. Ah, tal coisa é importante. A frase tem que acabar. Importante para o quê? Para eu suar? Do que você está falando que é importante, né? Qual que é a objetividade da definição do importante? Isso vem do método, isso vem do objetivo traçado, né?
E a gente vê que muito da pessoa correr atrás do próprio rabo e tá ali treinando há anos e sem resultados pífios, vem dela não ter parado para analisar as perguntas e as respostas completas para essas perguntas, né? Só repetindo pedaços soltos. Cara, é, é, ah, isso é um pouco da parte de pesquisa na minha vida. Gaste o tempo que for planejando. Planeja. Assim, qual é o seu objetivo com o treino? Ah, eu quero isso, isso e isso. Pô, se você treinou 6 meses e não se aproximou disso, tem alguma coisa errada. Ou você não está se dedicando tanto que deveria, ou você não está com um profissional que está te levando para esse lugar de maneira correta, ou você não está falhando. E assim, você vai continuar pagando para falhar? Porque esse cara chega no médico para você depois vem com aquela cara, com aquelas perguntas idiota porque eu tô estagnado. Tá, mas qual é o seu objetivo? Aí o cara não sabe. Como você pode estar estagnado em algo que você não sabe qual é o seu resultado final? Ai, eu sofro muito com isso. Aí vem o cara, não, porque tem os princípios do treinamento. Tá, mas o seu princípio precisa de um método para acontecer. Qual o método de ter seu? Ah, não sei. Ah, qual é o seu treino? Qual o treino que você faz? Ah, eu faço um treino assim, assim. Não, anotado, com carga. Porque se você está estagnado, em alguma coisa está. Ou é medida, ou é a puta da carga, ou é. Assim, Estagnado em quê? de onde vem a palavra estagnado, meu Deus do céu? Sabe, se você não sabe, se você não tem objetivo, se você não tem o controle do teu treino, se você não tem nada, se você não tem isso tudo anotado, como você pode dizer que você está estagnado? Eu vou falar uma coisa que vem disso. A pessoa vem na consulta e fala que está estagnado e quer usar esteroide. Aí eu olho, vejo tudo isso que você está falando e eu ponho as condições. Você vai fazer essa dieta aqui da nutricionista, você vai também me arrumar uma planilha de treino decente, você vai contratar um treinador e a gente conversa de novo daqui a 2 meses. Aí a pessoa, volta e aí eu perguntei: "Aí, como é que foi o treino?". "Ai, esse mês eu fiz tudo certo, não sei o quê". Eu: "Ai, que bom então, que bom que você evoluiu, a foto melhorou, vamos fazer uns exames de sangue, atualizou aqui a dieta, parabéns, a gente se vê de novo daqui a 1 mês". Quando a pessoa volta, ela tá na expectativa de que eu vá passar esteroides para ela. E aí ela estava a segunda vez que ela veio na consulta, ela veio empolgadíssima, porque eu vou trazer aqui, a doutora vai ver que eu fiz tudo certinho e ela vai me passar esteroide, e eu não passei. E aí ela volta e: "Ah, aconteceu uma coisa no trabalho, meu cachorro ficou doente, caiu um raio na minha casa, foi tudo difícil, faltei treino, não segui a dieta, pá-pá-pá. Não dá pra gente usar esteroide, porque aí eu vou me motivar". Ou seja, a pessoa não estava tendo resultados, porque ela não tinha disciplina, ela não estava seguindo o que deve ser seguido, a maioria das vezes é isso. E aí entra nessa bagunça de deturpação de princípio, que é você variar as coisas, porque senão a pessoa desiste. Pode Eh desistir. O mundo é feito de desistentes. Né? Por isso que tem é, um ganhador e o resto é todo mundo do perdeu. primeiro perdedor até o último perdedor, né? O que não saiu de casa para ir. Então é isso, cara. Assim, o mundo é feito de perdedores. Vencedores são pouquíssimos, né? É um de Claro. cada lugar. Então, se você não, É o que se você você não tem que está definir. disposto a lidar com essa realidade, né? Se você não está disposto a encarar isso, cara, o time dos perdedores está aí para você. Não tem problema nenhum. Agora, só não inventa coisa. Sabe? Tem uma honestidade interior para dizer assim, cara, eu não sei o que eu quero.
Porque você chegar e falar que está estabilizado em algo que você não tem dados para dizer, ou você está sendo manipulado intelectualmente, ou você acha que tem algum tipo de atalho. Né? Mas se você não sabe nem o que está acontecendo com o teu treino, nem quais são os teus objetivos reais e nem quantificar o quanto você está estagnado, né? Porque se você quantificar, né? Assim, como eu já falei em episódios anteriores, há métodos de treino que tiram da estagnação atletas olímpicos de nível mundial. Se existem métodos de treino que tiram isso, que conseguem fazer isso, muito provavelmente você não está estagnado, floquinho de neve. Você é um vagabundo safado que está querendo Isso. um atalho medicamentoso para algo que não vai ser um atalho. Vai ser algo que vai piorar a sua saúde. Então você vai ter mais um problema. Eu provo essa teoria com vários pacientes, porque não aguentou nem voltar na terceira consulta sem descambar. Como é que quer me dizer que tá doente e estagnou e agora só o esteroide me salva? Você não conseguiu seguir a dieta por 3 consultas, 3 meses. Tudo te foi motivo para abandonar. Você acha o quê? Que não vai ter trabalho só porque você está usando esteroide? Teu cachorro não vai ficar doente só porque você está usando esteroide? Ah, pelo amor de Deus. Tenha decência de caráter de fazer um negócio. Não fiz. Por quê? Não deu. Falhei. Não fica explicando. Porque cachorro de todo mundo morre, porque problema todo mundo tem. E quem consegue dá um jeito, apesar dos problemas. Então, não internalize isso para você, que as suas desculpas são suficientes para você não ter feito. Assim, não fiz, falhei. O resultado é o mesmo. Assume, porque assim, não vai mudar nada. A única coisa que muda é que se você falar assim, falhei, você tem a chance de falar, da próxima vez eu não vou falhar. Porque se você internaliza que essas suas desculpas são suficientes para você falhar, aí você vai tratar isso como normal e você vai ser sempre um perdedor. Então, se você quer vencer em algo, não internaliza que o que te levou a não fazer algo foi falha justificável. Porque não existe falha justificável. Existe falha. Né? Você não consegue chegar numa Olimpíada e dizer assim, puta, olha, dormi mal essa noite, pode ser amanhã para competir? Ninguém vai fazer isso. Né? Então, aquelas pessoas estavam ali e foram bem, apesar de qualquer problema que elas tenham tido. Então, entenda que não existe falha, né? Justificável. Existe falha. Falhei, não consegui. Não me senti bem. Não é o que eu quero. Assume. Porque aí você tem pelo menos uma chance de não achar isso normal. E buscar uma situação melhor daqui para frente. Porque senão você vai ficar, não, é que porque aconteceu isso, aconteceu não sei o quê, não sei o quê, e você vai justificar isso e falar, não, tudo bem, é compreensível que seja assim. Não, não é. Mas você vai achar que é e vai achar que vai continuando repetindo e fazendo tudo errado e normalizando o errado. Você estagnou porque tudo te para. Tudo faz você parar. Por isso que você está estagnado, porque você não se força a andar. Pois é. É isso. Bom, chegamos ao final de mais um episódio. Se você não é um fracassado, né? Mande esse vídeo para alguém que você acha que é. Manda para ofender alguém hoje. Deixa alguém puto. Manda pro seu inimigo. Mostrar para aquele profissional, né, que fala de princípios de treinamento. Pergunta para ele aonde está o método que ele aplica esses princípios. A coisa já começa a mudar daí, né? Aquelas coisas de como contratar um profissional de saúde. Não, você usa esses princípios de treinamento em que método de treino? Então, aí você não sabe responder, você já sabe o que você deve fazer com o seu dinheiro, né? Então, e é isso. Ficamos por aqui e tchau.